Bom dia para você, esse é o Teologia em 3 Minutos. Nós vamos aqui com a segunda parte sobre a lei e a graça. Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 3, que diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que foi surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E eles diziam isso, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se em Jesus e não vendo ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Esse é um texto muito interessante para aquilo que a gente vai falar, porque ele vai mostrar para nós a relação que Jesus tinha com a lei e a ação da lei e da graça. A lei de Moisés mandava que mulheres que fossem pegas em adultério fossem apedrejadas. E esses homens trazem essa mulher até Jesus esperando que ele diga: apedrejem. Jesus conhecia a lei. Ele precisava de acusadores e 2 testemunhas. Se ele não tivesse 2 acusadores e 2 testemunhas, conforme mandava a lei de Moisés, ela não poderia ser apedrejada. Então Jesus, o que ele faz? Ele joga para esses homens, ele conhecendo a lei, ele joga para esses homens a responsabilidade e diz: olha, o primeiro que não tiver pecado pode atirar a pedra. Ele não diz para não atirar a pedra, ele não diz que não era para cumprir a lei. Ele simplesmente joga na consciência desses homens, porque ele sabia qual era a lei. Quando esses homens foram embora um por um e não sobrou ninguém, já não tinham 2 acusadores, já não tinham 2 testemunhas. Aí Jesus vira para ela e pergunta: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: não, mestre, ninguém me condenou. E ele diz: eu tampouco te condeno, porque ele já não tinha mais o respaldo de 2 testemunhas e de 2 acusadores. E diz para essa mulher: vai, não peques mais. O que nós vemos nesse texto aqui é Jesus conhecendo a lei, não usando contra a lei, muito pelo contrário, usando a lei para manifestar a graça. Se a lei diz que ela deveria ser apedrejada, Jesus então pede para que eles joguem pedras, sendo se eles não tivessem pecado. Como todos têm pecado, eles foram embora e assim essa mulher não foi apedrejada. Sobre a lei, o que nós temos para dizer é isso: a lei ela é importante, ela foi dada a Moisés, mas ela tem o seu uso correto e nem toda a lei segue até hoje. Que isso possa esclarecer as dúvidas que você tem a respeito de Novo e Velho Testamento. Então, nesse texto de João 8, o que nós vemos é a lei manifestando a graça. É Jesus com graça fazendo com que a lei se cumpra. Afinal de contas, não tinha testemunha, não tinha acusador, não tinha condenação. Que Deus abençoe, um bom dia.